E aí, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E logo de cara eu quero te pedir para tu deixar o teu gostei aqui. Eu tô dando essa dica de graça, essa análise de graça para você. Então, o que eu te peço para você dar um like, que também é de graça, e deixar a tua opinião aqui nos comentários para fortalecer aqui meu trabalho gratuito. Eu continuar te ajudando, tu continuar me ajudando e a gente continuar nessa via de mão dupla super gostosa que a gente tá. Certo? Antes de qualquer coisa, tamo junto demais, sabe por quê? Olha só o ranking de investidores do FIE, a maior formação de investidores esportivos do país. São 1.900 alunos, tá? Uns cadastram nos grupos, outros não, mas são mais de em torno de 1.900 alunos. E olha a nossa posição, estamos em primeiro lugar. Pela terceira vez consecutiva estamos no ranking. O ranking teve 3 atualizações. O ranking teve 3 atualizações na sua existência. Estávamos presentes nas 3. Não teve nenhuma atualização que não estivéssemos marcando presença ali nos top 10. E nessa nova atualização subimos para primeiro no ranking, ou seja, somos top 1 no ranking de investidores, na maior formação de investidores esportivos do país, liderada aí pelo Lucas Tilt. Estamos aí em primeiro lugar. Então, isso vai muito da nossa transparência, das nossas análises, do nosso trabalho, da confiança, dos estudos, de tudo isso que a gente tem um com o outro e que eu venho exercendo aqui no meu trabalho. Então, eu queria compartilhar essa conquista com vocês. Somos top 1, certo? Dito isso, vamos para a análise do dia? Vamos para a análise do dia. Quarta-feira, né? Nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, temos o outro jogo da semifinal, França e Marrocos, onde vamos conhecer quem vai enfrentar a Argentina nessa final, quem vai enfrentar o Los Hermanos nessa final. E quem vai ser a França ou Marrocos. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma análise, vamos dar uma geral assim nos jogos da França e no jogo da seleção de Marrocos, para a gente dar uma relembrada. Vou começar aqui pela seleção de Marrocos. Vamos lá, seleção de Marrocos. Empatou com a Croácia, ganhou da Bélgica, ganhou da seleção de Canadá, ganhou da Espanha, aqui foi nos pênaltis, tá? Então aqui foi empate, e ganhou da seleção de Portugal. Então vamos lá, não perdeu nenhuma. Empatou com a Croácia, ganhou da Bélgica, ganhou da seleção de Canadá, empatou com a Espanha, que ganhou nos pênaltis, e ganhou da seleção de Portugal. Então foram 3 vitórias e 2 empates. Uma coisa que a gente pode perceber aqui nos jogos da seleção de Marrocos é que eles não levaram nenhum gol da Croácia, não levaram nenhum gol da Bélgica, não levaram nenhum gol da Espanha, não levaram nenhum gol da seleção de Portugal, só levaram um gol, que foi para a seleção de Canadá, e foi um gol contra. O gol que levou foi um gol contra, tá aqui, ó. Levou um gol contra, ou seja, a seleção de Marrocos, posso te dizer que não levou nenhum gol nessa Copa. O único gol que levou foi um gol contra. Então, uma seleção muito sólida defensivamente, mas vai estar aí com alguns desfalques. Vai estar aí também um pouco cansada, jogou aí uma prorrogação com a Espanha. Mas temos que ficar atentos a isso, que Marrocos não levou nenhum gol nessa Copa do Mundo. O único gol que levou foi um gol contra. Temos uma defesa aí muito sólida. E outra coisa, nesse jogo aqui contra Portugal, Opa, desculpa. Nessa seleção, nesse jogo contra a seleção de Portugal, a Marrocos abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. O segundo tempo inteiro foi Portugal tentando empatar a partida. Então a seleção de Marrocos segurou a excelente seleção de Canadá com excelentes jogadores por mais de 45 minutos, tá? É importante a gente levar isso em consideração também. Vamos dar uma olhada nos jogos da França? Vamos dar uma olhada nos jogos da França. França ganhou da Austrália 4-1. França ganhou da Dinamarca. Esse jogo contra a Tunísia eu vou passar direto por quê? Porque estava com reservas. Se estava jogando com reservas, não estava jogando com os jogadores que vão jogar no jogo de hoje. Se não são os mesmos jogadores, não faz sentido analisar algo que não vai acontecer. Não faz sentido analisar o desempenho de jogadores que não vão jogar. De um time que não vai estar dessa forma, vai estar totalmente diferente. Então, aqui eu vou passar. Ganhou da Polônia de 3-1 e ganhou da Inglaterra de 2-1. Então a gente pode ver que a França, vou analisar os 4 jogos, não vou analisar contra a Tunísia porque estava reserva, mas ganhou os 4 jogos. Ganhou da Austrália, ganhou da Dinamarca, ganhou da Polônia e ganhou da Inglaterra. Ou seja, a França nem empatar
a França empata, certo? Dito isso, tem uma coisa também que a gente precisa analisar, que é o seguinte: a França levou um gol da Austrália, a França levou um gol da Dinamarca, não quero analisar aqui da Tunísia, mas levou um gol da Tunísia. A França levou um gol da Polônia e a França levou um gol da seleção da Inglaterra. Então a França levou gol em todos os jogos. Levou da Austrália, levou da Dinamarca, levou da Polônia e levou da Inglaterra. Qual que é o meu receio para esse jogo? O meu receio para esse jogo é a seleção de Marrocos conseguir um gol fantasma, um pênalti, um gol chorado, um gol fantasma, e segurar ali, segurar, e fechar, se fechar total como fez com a seleção de Portugal, e a França não conseguir penetrar. O que eu acho difícil, tá? Eu acredito que a França mete gol nesse jogo, mas existe essa possibilidade, né? Como a França levou gol em todos os jogos, se a seleção de Marrocos acha um gol ali, tá 0-0, a seleção de Marrocos acha um gol, ela vai se fechar ali, meu Deus do céu. A França vai sofrer um pouquinho ali para penetrar nessa defesa. Mas a seleção de Marrocos tá cansada, tá desfalcada, então por isso que eu acredito que a França vai conseguir sim fazer esse gol. Mas não vamos no mercado de gols, não vamos no mercado da vitória da França, vamos um pouquinho mais seguro como a gente costuma ir. Certo? Dito isso, vou mostrar aqui a minha análise para vocês. Deixa eu botar aqui no site da Betano. Vamos lá. A entrada de hoje vai ser na Betano. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: aqui tá o QR Code do meu grupo gratuito. Se tu não tá, é só tu escanear esse QR Code aqui que tu vai direto pro meu grupo gratuito, ou na descrição desse vídeo também tem o link do meu grupo gratuito. Para quem quer entrar no VIP, nesse jogo Argentina e Croácia nós enviamos 4 entradas para esse jogo e foram 3 wins. 4 entradas para esse jogo foram 3 wins. A gente só não acertou 4 entradas e 4 wins porque faltou um chutezinho do Messi e nem precisava ser no gol. O chute poderia ser na lua. Se o Messi tivesse chutado e teve oportunidade, seriam 4 entradas e 4 wins. Mas tá ótimo, 4 entradas, 3 wins. Se você quiser fazer parte do VIP, também tá aqui na descrição desse vídeo. 45% de desconto, de R$ 89,90 por R$ 49,90. Não precisa inserir cupom, basta clicar no link que já vai o preço promocional direto. Certo? O que eu ia falar? Betano, beleza. O link da Betano, da promoção da Betano, tá aqui na descrição. Qual que é essa promoção? A Betano tá dobrando o valor do teu depósito. Se tu deposita R$ 100 e tu é um novo usuário, um novo membro, se tu deposita R$ 100, ela te dá mais 100 de graça para aumentar a tua banca. Se tu deposita R$ 200, ela te dá mais 200 de graça para tu aumentar a tua banca. Se tu deposita R$ 50, eles te dão mais 50 de graça para tu aumentar a tua banca. Se tu deposita R$ 300, eles te dão mais 300 de graça para você aumentar a tua banca. Tu fica com 600 lá no teu saldo. E tudo isso para aumentar a tua banca. Certo? Basta você clicar aqui no link da descrição, que é o link oficial dessa promoção, e você consegue garantir o teu depósito em dobro. Certo? Dito isso, vamos para a nossa dica do dia. França e Marrocos. Vou clicar aqui nesse botão, aqui tem que ativar. Por quê? Porque a gente vai dar mais de um palpite no mesmo jogo. Se a gente fosse dar só um palpite nesse jogo, a gente poderia colocar sem clicar nesse botão aqui de criar aposta. Mas como a gente vai dar mais palpites, 2 ou mais palpites no mesmo jogo, a gente precisa clicar nesse botãozinho aqui para dar certo. Beleza? Qual a entrada que a gente vai fazer? Chance dupla, França ou empate. Tudo isso para quê? Para que se terminar empate, isso aqui já dê green e a gente não precise torcer para uma França na prorrogação ou nos pênaltis, tendo em vista que a França foi eliminada pela Suíça, eu acho, né? Foi eliminada recentemente pela Suíça nos pênaltis e Marrocos acredito que daria um pouquinho de trabalho nos pênaltis, tá? Eu não confiaria tanto assim na França. Meu Deus, extremamente favorita, não. Acho que Marrocos tem chance, pode até ser que Marrocos jogue com essa chance, no sentido de querer levar para o empate na prorrogação, no jogo nos pênaltis, para tentar ganhar nos pênaltis, tá? Então, quero chance dupla, porque aqui é no tempo regulamentar. A França ganhou no tempo regulamentar? Green. A França empatou no tempo regulamentar? Green. Então, a gente não precisa esperar prorrogação nem pênalti. Certo? Mas quem quiser ir na vitória da França também tem a vantagem do pagamento antecipado. Se a França mete 2 gols na seleção de Marrocos, já paga antecipado, e mesmo que a seleção de Marrocos empate ou vire, já paga antecipado. Mas vale resultado também que a Marrocos não levou nenhum gol nessa Copa, só levou um gol que foi contra. Certo? Eu vou aqui na chance dupla. Qual a nossa outra entrada que a gente vai fazer? É aqui na aba de escanteios. E aí nós vamos aqui, ó, na aba de França para ser a equipe com mais escanteios.
E aí eu quero mostrar para você o seguinte, vou te falar logo aqui o resumão e aí depois a gente olha isso juntos, certo? Vou te falar logo aqui o resumão. A seleção de Marrocos jogou 5 vezes nessa Copa do Mundo. E nas 5 vezes, 100% das vezes, o adversário da seleção de Marrocos teve mais escanteios que ele. Todas as vezes, todas. Qual que é o perigo dessa entrada? O perigo dessa entrada pode ser que, sei lá, se a França abre o placar muito cedo e Marrocos vai tentar, vai se jogar para tentar empatar. Seria um pouquinho de perigo, apesar da França ser um cenário bem para gols, na verdade. Se Marrocos faz um gol cedo, se França faz um gol cedo, desculpa, seria um cenário muito para gols, porque a gente teria o Marrocos se jogando para fazer gol e a França contra-atacando ali com o Mbappé na velocidade, com o Dembélé de um outro, com o Giroud que tá fazendo uma excelente Copa ali no meio. Seria um cenário para mais gols ali, mais escanteios, mas o perigoso mesmo nessa questão dos escanteios é a França abrir o placar muito cedo, aí tem que ver como é que vai ser o comportamento da seleção de Marrocos e da seleção da França, tá? Mas nos 5 jogos, o adversário da seleção de Marrocos teve mais escanteios que eles. Mas também Marrocos não leva gol, né? A gente não viu o cenário do Marrocos tendo que estar desesperadamente correndo atrás do placar. A gente não viu esse cenário ainda. Se a França ganha, se a França faz um gol na seleção de Marrocos, vai ser a primeira vez que a gente vai ver Marrocos desesperadamente indo atrás do placar. Isso explica, eu acho, que explica a seleção de Marrocos sempre perder em escanteios. Vamos lá. A seleção de Marrocos jogou 5 vezes. Em um jogo, a seleção de Marrocos teve 3 escanteios e o adversário teve 9. 9 é mais do que 3, o adversário teve mais escanteios. No outro jogo, a seleção de Marrocos teve 0 escanteios, o adversário teve 4. 4 é mais do que 0, o adversário teve mais escanteios. No outro jogo, a seleção de Marrocos teve 6. A seleção de Marrocos teve 2 escanteios, o adversário teve 6. 6 é mais do que 2, o adversário teve mais escanteios. No outro jogo, o Marrocos teve 1 escanteio, o adversário teve 9. 9 é mais do que 1, a seleção adversária teve mais escanteios. No outro jogo, a seleção de Marrocos teve 0 escanteios, o adversário teve 5. O adversário teve mais escanteios, porque 5 é mais do que 0. Então, 100% das vezes, o adversário teve mais escanteios que a seleção de Marrocos. Vamos conferir aqui juntos? Vamos conferir juntos. Vamos lá. Marrocos, 0 escanteio, o adversário 5. Bélgica, vamos lá. Marrocos, 1 escanteio, o adversário 9. Canadá, Marrocos, 2 escanteios, o adversário 6. Espanha, Marrocos, 0 escanteios, Espanha 8. Na verdade, aqui é contando prorrogação, porque não foi 8, tá? Deixa eu ver aqui. 0 escanteios no primeiro tempo contra 1 escanteio da Espanha. E no segundo tempo, 3 escanteios da Espanha. Então foi 0 escanteios para a seleção de Marrocos e 4 escanteios para a Espanha, que foi 3 no primeiro tempo e 1 no segundo. Então foram 4 escanteios, porque prorrogação, no escanteio da prorrogação não conta. Então, 4. A seleção da Espanha teve mais escanteios que a seleção de Portugal, de Marrocos. E jogando aqui contra a seleção de Portugal, Marrocos teve 3 escanteios e a seleção de Portugal teve 9. Então, 100% das vezes a seleção adversária, Marrocos deixa a seleção adversária jogar mais e tem mais escanteios. Qual o cenário que eu imagino para esse jogo? Marrocos defendendo, França atacando. E Marrocos tentando dar suas escapadas com seus jogadores de velocidade. Certo? Então, assim, se eu imagino França atacando e Marrocos defendendo, eu imagino o quê? A França conquistando escanteios. Beleza? É o que eu imagino, a França conquistando escanteios. E esse cenário se repetiu nos 5 jogos que Marrocos jogou. Ah, mas os jogos da França, não adianta a Marrocos ceder escanteios se a França não faz escanteios. E aí eu te digo aqui, logo no R10, score, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo computador ou se eu só consigo pelo celular. Acho que eu vou conseguir só pelo celular. Mas daí eu já te falo a média de escanteios. Acho que eu não vou conseguir pelo computador. Não sei como que faz ainda. Só sei pelo celular. Mas te mostro pelo celular. Vamos lá. A média de escanteios da França e da seleção de Marrocos. Vamos lá que eu vou te mostrar. A França tem uma média de 6,2 escanteios a favor por jogo. Então, a França tem uma média de 6 escanteios, mais de 6 escanteios por jogo. Qual a média de Marrocos? 1,2. Marrocos tem uma média de 1,2 escanteios. E a França tem uma média de 6,2. Agora a média contra. Como assim a média contra? O adversário que joga com a França. A França cede muitos escanteios? Vamos lá. França tem média de 6,2 escanteios por jogo. Os adversários da França têm apenas 3,6 escanteios por jogo.
Marrocos tem pouco escanteio, mas será que cede para o seu adversário? Marrocos tem média de 1,2 escanteios por jogo, mas os seus adversários têm a média de 7,4. Ou seja, Marrocos não tem escanteio e cede muito. E a França tem muito escanteio e cede pouco. Esse é o cenário. A França só não teve mais escanteios que seu adversário no jogo contra a Inglaterra. Só não teve mais escanteios que seu adversário no jogo contra a Inglaterra. Em todos os outros jogos, ela teve mais escanteios. Então, temos o Marrocos que cede mais escanteios para o adversário do que tem escanteios, e tem uma França que tem mais escanteios do que seu adversário. Então, deu um match ali, casou. Vamos ver contra a Austrália? Vamos ver contra a Austrália. Estatísticas. 8 escanteios para a França contra 1 escanteio para a Austrália. Então, a França teve mais escanteios. Vamos ver contra a Dinamarca. 6 escanteios para a França contra 4 para a Dinamarca. A França teve mais escanteios. Contra a Tunísia é difícil de ver, né? Porque estava com o time em reserva. Mas mesmo assim, ainda teve mais escanteios. Mas aqui não conta. Não conta porque estava com o time em reserva, tá? Não vai contar isso aqui. Mas só para vocês saberem, teve mais escanteios que o adversário. Contra a Polônia, teve mais escanteios que o adversário. Teve 7 contra 1. Só não teve contra a Inglaterra, certo? Foi o único jogo que não teve. Que foram, se não me engano, 3-1 em escanteios. Não, 5-2 em escanteios. É isso. Só não teve contra a Inglaterra. Então temos um cenário que o quê? Nos últimos 5 jogos de Marrocos, o adversário de Marrocos teve mais escanteios 5 vezes. E nos últimos 4 jogos da França, 4 por quê? Porque um jogou reserva, eu não vou contar. 4 jogos teve mais escanteio 3 vezes. 3 de 4. É uma linha muito interessante. Por isso que eu vou aqui para a França ter mais escanteios. Mas eu já estou te falando os riscos que pode ter essa operação. Certo? Então não vamos fugir da gestão. E outra coisa, faça só se você concordar e se você estiver confiante, tá? Não faz algo que você não concorda, não. Essa é a minha análise e algo que eu vou colocar o meu dinheiro. Cabe a você ver esse vídeo e falar se concorda ou não. Porque se fosse só para dar bet, pronto, dava só a bet, pronto. Eu estou explicando por que eu estou fazendo essa bet, justamente para que você consiga tomar a sua própria decisão, se você concorda, se você não concorda, certo? Como que a gente vai fazer aqui para finalizar a nossa entrada? Eu vou aqui na aba de cartões. Eu vou aqui na aba Handicap Cartões, Marrocos mais 0,5. O que significa isso? Para Marrocos ter o mesmo número de cartões ou mais cartões que a França. 0-0 em cartões, 0-0 da Green. Por quê? Porque 0-0 é empate. Então, empate em número de cartões ou Marrocos para ter mais cartões. Por quê? Qual que é o cenário que você imagina? O cenário que eu imagino é a França tentando ganhar o tempo inteiro. Mbappé ali brigando pela artilharia. Então, mesmo que esteja 1-0, 2-0, não acredito que eles vão parar de atacar. Acredito que, inclusive, eles vão aproveitar bastante os contra-ataques que Marrocos vai oferecer. Então, se eu imagino o cenário de Marrocos se defendendo, Marrocos ainda, inclusive, desfalcado e cansado, mas se eu imagino o cenário de Marrocos se defendendo e França atacando, eu imagino o quê? França tendo escanteio e Marrocos tendo cartão. Esse é o cenário que eu imagino. Ah, mas não teve nenhum cartão, o juiz não soltou. 0-0 em cartão. É Green? É Green. Empate ou vitória em número de cartões para a seleção de Marrocos. Mas e como é que fica o cenário? Vou falar para vocês aqui de forma mais resumida. Eu já estava estudando, estudando as entradas para enviar para o VIP. Já estava estudando e consigo já te antecipar isso, tá? Vamos lá. Cartões para os jogos da seleção de Marrocos. Marrocos jogou 5 vezes, né? E Marrocos teve ou empatou ou teve mais cartões que o seu adversário 4 vezes. 4 de 5. Acho um número muito interessante. Em um jogo, o Marrocos teve 3 cartões, o adversário teve 1, ou seja, o Marrocos teve mais cartões. No outro jogo, empatou 1-1 em cartão, empate é Green. No outro jogo, o Marrocos perdeu em número de cartão, aí foi o único jogo que o Marrocos perdeu em número de cartão. No outro jogo, ele empatou de 1-1, empatar é Green. No outro jogo, ele ganhou um cartão, adversário 0, ou seja, nos últimos 5 jogos, o Marrocos teve mais em cartões ou empatou em 4 oportunidades, são 4 de 5. E nos jogos da França, que são 4, não são 5, porque a gente tira aquele jogo que ele foi reserva. A mesma coisa. Nos 4 jogos, a França teve. O adversário da França teve mais cartões do que ela 3 vezes. Não teve nem empate. Sempre os adversários da França têm mais cartões que ela. Quando que isso não aconteceu? No jogo contra a Inglaterra, que foi um jogo que fugiu do padrão. Fugiu do padrão o quê? Fugiu do padrão nos escanteios, que a Inglaterra teve mais que a França. Fugiu no padrão no cartão, que a França teve mais cartão que seu adversário. Geralmente é sempre o adversário da França que tem mais cartão. Fugiu do padrão o quê? No chute do Mbappé. O Mbappé só deu um chute.
O Mbappé costuma chutar muito em todos os jogos. E a pessoa deu um chute. Então foi um jogo totalmente fora do padrão. E também acredito que foi o jogo mais difícil que a França enfrentou e vai enfrentar. Tem que ver com. Porque tem a Argentina, né? Mas enfrentou até agora. E acredito que até essa semifinal vai enfrentar. Foi o jogo contra a Inglaterra. Vai ser um jogo mais difícil, eu acredito, que contra a seleção de Marrocos. Então acho que por isso que foi um jogo muito fora do padrão. Mas vamos lá. No jogo, eu vou falar para vocês a ordem dos jogos, tá? Em um jogo, a França teve 0 cartões, o adversário teve 3. Teve 3 cartões a mais. No outro jogo, a França teve 1, o adversário teve 2. Lembrando que o empate no número de cartão também seria green. No outro jogo, a França teve 1 cartão, o adversário teve 2. O adversário ganhou o cartão. E no jogo contra a Inglaterra, ficou o único que fugiu do padrão, a França teve 3 cartões e o adversário teve 1. Certo? Então, Marrocos ou empatou, ganhou o número de cartões 4 vezes de 5 jogos, e a França, o adversário, teve mais cartões do que ela, 3 vezes em 4 jogos. Acho uma linha muito interessante. Chute do Mbappé. Você acha que Mbappé vai chutar? Giroud vai chutar? Acho, mas toma um pouco cuidado se tu vai entrar na finalização normal, se vai entrar na finalização no gol. Porque eu vou te falar, tô estudando aqui as entradas para enviar no VIP, inclusive essa entrada de finalizações eu vou enviar somente no VIP. Tu toma um pouco de cuidado porque tem uma coisa importante para te dizer. Eu vou te falar aqui que nos 5 jogos que Marrocos jogou nessa Copa do Mundo, ele cede pouquíssimos chutes ao gol. Olha só, em um jogo, no gol, não é finalização qualquer, é no gol, então toma um pouco de cuidado. Em um jogo, a seleção de Marrocos só cedeu 2 chutes no seu gol. 2. No outro jogo, a seleção de Marrocos não cedeu nenhum chute ao seu gol. 0. No outro jogo, só cedeu um chute ao seu gol. Então, 2 chutes, 0 chutes, 1 chute. Aí, em outra oportunidade, ela cedeu 3, que eu ainda acho muito pouco, 3 chutes ao gol. E somente uma outra oportunidade foi uma linha que é mais razoável de trabalhar, que é uma linha de 4 chutes. Então, de 5 jogos, eu achei 3 linhas muito baixas. De 5 jogos, ela cedeu 0 chutes ao gol em uma oportunidade, um chute ao gol só em outra, 2 chutes ao gol em outra. Então, assim, eu achei uma linha meio. Ela permite poucos chutes ao gol, certo? As pessoas, os times chutam, os jogadores chutam, mas a mira no gol, eles estão conseguindo tirar isso. Mas como é que vai ser o jogo com a França? Aí, Marrocos desfalcado. É um jogo mais delicado, mas é importante você saber dessa informação. Para mim, não deu match em muitas informações, porque para eu dar match, o time da França teria que chutar e o time de Marrocos teria que ceder os chutes. Aí seria mais interessante eu trabalhar nessa linha. Inclusive, por curiosidade, eu vou até olhar aqui como o Marrocos abriu o placar contra a seleção de Portugal no primeiro tempo. E no segundo tempo, a seleção de Portugal tentou o tempo todo empatar, jogou o tempo todo empatar, teve mais posse de bola e tudo mais. Deixa eu ver quantos chutes a seleção de Portugal conseguiu dar ao gol. 3. Olha só. Olha só. No jogo inteiro, Portugal só conseguiu dar 3 chutes ao gol, mirando no gol, 3. E a Marrocos fez o gol no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi a seleção de Portugal, o tempo inteiro, inclusive 9 escanteios, o tempo inteiro tentando empatar, tentando empatar, tentando empatar. Teve mais posse de bola. Olha a posse de bola do segundo tempo, porque primeiro tempo Marrocos fez o gol no finalzinho. Então, o segundo tempo foi só Portugal tentando empatar. Olha a posse de bola. 80% para Portugal, 20% para a seleção de Marrocos. E mesmo assim, com 80% de posse de bola, só conseguiu dar 2 chutes ao gol. Ao gol. Conseguiu dar 4 chutes fora e tal, mas só conseguiu dar 2 chutes ao gol. Então toma um pouco de cuidado se tu vai entrar para determinado jogador dar chutes no gol. Pode acontecer pela França uma seleção muito boa? Pode. É provável que aconteça? Mas não se esqueça que é uma informação relevante para você saber que Marrocos está cedendo poucos chutes ao gol dele. 80% de posse de bola para a seleção de Portugal, que tem uma seleção, na minha opinião, a melhor seleção de Portugal dos últimos tempos, ceder somente 2 chutes em 45 minutos, mais acréscimo, com 80% de posse de bola, com 7 escanteios só nesse segundo tempo, só conseguir dar 2 chutes no gol, fica um pouco atento a isso, tá? Teve jogo que a seleção de Marrocos cedeu 1 chute no gol só durante o jogo inteiro. Teve jogo que cedeu 0 chutes o jogo inteiro. Eu vou fazer uma entrada nesse mercado de finalizações, mas particularmente não acredito que vai ser no gol. Vai ser mercado de finalizações. Toma um pouquinho de cuidado quanto a isso. Procura bastante colocar tua informação. Não coloca teu dinheiro em furada, certo? Vídeo gratuito com bilhete. Inclusive, vamos lá, bilhete.
Odd 1,57 para chance dupla a favor da França, que é França ganhar ou empatar a partida. França ter mais escanteios que a seleção de Marrocos e handicap mais 0,5 Marrocos cartões, que significa o quê? Marrocos empatar ou ganhar em número de cartões. Ter a mesma quantidade de cartões que a França, pode ser 0-0 em cartões, ou ganhar em número de cartões. Odd 1,57. Essa é a minha dica gratuita para você aqui, certo? Então toma cuidado, não foge da gestão, mantenha a gestão aqui certinho, cuida do teu dinheiro. E toda essa análise que eu fiz, esse bilhete gratuito que eu te dei, e toda essa análise que eu fiz de forma gratuita, se não merecer o teu like aqui, tá foda. Dá o teu like que é gratuito e dura menos de 3 segundos. 1 segundo, pô. Pega o mouse aí, pega o teu celular e dá o like aí. Dura 1 segundo e deixa o teu comentário aqui, porque é isso que me motiva a continuar fazendo essas análises e fazendo esses vídeos gratuitos para vocês, certo? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Aqui o QR Code do meu grupo gratuito. Na descrição desse vídeo tem link do grupo VIP, tem link do meu grupo gratuito, tem link da promoção da Betano. Tamo junto e eu te vejo, se Deus quiser, no próximo vídeo. E somos top 1, hein? Somos top 1 do ranking oficialmente. O ranking de investidores esportivos, concorrendo com 1.900 alunos. O ranking de investidores esportivos mais cobiçados e famosos do país. Estamos aí no top 1, muito feliz mesmo, de coração. Muito trabalho, muita dedicação, muita análise, muito estudo. Queria compartilhar essa conquista com vocês. Um beijo no coração de todos.